A conversa aberta dessa semana recebe a paisagista Cláudia Tabet Zanini e o tema é surpreendente: plantas bonitas e saudáveis durante o ano inteiro. TMTV apresenta Conversa Aberta. Oferecimento Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários 3228-7000. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Cláudia, prazer te receber aqui no Conversa Aberta. Eu quero já perguntar, quais as plantas que nós podemos ter em casa? Olha, a gente tem uma variedade muito grande de plantas que a gente pode ter dentro da nossa casa, que são bonitas e enfeitam bem. Eu sempre começo pela uma das minhas preferidas, que é o pacová, que ele tem um desenho bonito e é uma planta muito resistente. A gente tem também as ameucucas, que foi uma planta produzida em laboratório para especialmente ser usada dentro de casa mesmo. E os bambuzinhos, né, que são os look bambus, também que são, a gente não erra quando usa, né? É verdade que as plantas absorvem as energias do ambiente ou de uma determinada pessoa? É mito ou é verdade? Ah, é verdade. É muito engraçado que a gente usa às vezes a mesma planta na mesma posição em duas casas e elas têm respostas muito diferentes. Então, uma energia, uma casa onde a energia flui, as pessoas são mais alegres e às vezes também as plantas trazem essa alegria para as pessoas. Então, essa questão da energia e da troca das plantas com as pessoas, eu acho que é super verdade. Existe diferença de plantas para ambientes internos e externos? Claro, com certeza. Normalmente as plantas são adaptáveis, algumas plantas são mais adaptáveis no interior. De um modo geral, todas as plantas são de ambiente externo, né? Só que algumas, como elas conseguem sobreviver sem uma insolação direta, a gente utiliza elas bem dentro de casa. E plantas para os ambientes de trabalho? Eu tenho um escritório, sou louco por uma vegetação. Eu posso ter lá quais os tipos? Não só pode, como deve, né? Tem até estudos sobre isso. A espada de São Jorge, que hoje a gente tem muitos desenhos, muitos formatos, essa espada de São Jorge, de Santa Bárbara, a mini espadinha, elas são ótimas para o ambiente de trabalho. As suculentas, aqueles cactozinhos, e tem trabalho científico sobre isso, sobre o bem-estar e que essas plantas dão nesses ambientes mesmo. Pois é, agora a moda é as punks. Vamos falar um pouco sobre essas punks, quais são as espécies comestíveis e como elas funcionam para o nosso bem-estar e, claro, adornam os nossos pratos na gastronomia. Nossa, hoje eu uso demais, assim, quando a gente vai fazer qualquer tipo de jardim ou varanda ou cobertura, a gente sempre propõe ao cliente o uso delas. Então, a capuchinha é uma das minhas campeãs, porque é de manutenção quase zero e ela é muito bonita, né, essa flor. A begoninha, aquela begoninha azedinha, essas duas para mim são as que a gente mais usa mesmo. O amor perfeito é nessa época do ano, né? Mas são ótimos de cultivar e o prato fica lindo, né? Agora tem aquela questão, plantas nos quartos de dormir, pode ou não? Pode, não é muito adequado não, porque o comportamento dela é mais ou menos parecido como o nosso. Então assim, à noite, eu até tenho lá em casa uns bambuzinhos, um look bambu, ou você pode ter até um lírio da paz, aqueles patifilum, bem pontuais. Tem uma suculenta, um ripsalis, você pode pontuar. Eu prefiro as flores para os quartos, principalmente as rosas, que dão um perfume gostoso, né? Então, planta eu não gosto de muitas não, mas algumas pontualmente não tem problema não. Eu prefiro mais que se utilize nas varandas dos quartos. Agora o assunto é tendência. Quais são as plantas que é tendência na decoração de interiores e no paisagismo e quais as que podemos trazer para as nossas salas de visita? Sim. De visitas. Olha, tendência eu sempre falo é uma planta bem cuidada. Então esse é o primeiro ponto. Agora, atualmente a gente tem trazido muitas plantas das vovós, aquelas plantas antigas. A jiboia, que é uma pendente, né? Ela é toda, parece um coraçãozinho.
muito tempo teve muito preconceito contra ela, contra a samambaia. Só que nas mostras de decoração, os arquitetos, paisagistas, decoradores começaram a utilizá-las em vários pontos. Então, as pessoas começaram a olhar, né, ter um olhar diferenciado para elas. Então, eu sempre falo, tendência é uma planta bem cuidada, é sempre. Então, assim, fora isso, a gente pode usar o que a gente quiser. Até árvores a gente pode ter numa sala, assim, as palmeiras. Tem uma gama de palmeiras super delicadas, que é a palmeira fênix. Algumas bananeiras, algum tipo de bananeira, tipo a ravenala, helicônias. A gente tem feito ultimamente salas lindíssimas. São salas um pouco mais iluminadas, né? Então a gente tem que ter esse cuidado da iluminação. Mas eu gosto de bastante folhagem, então é a tendência de muito uso dessas plantas tropicais também. Também sou suspeito, também gosto de bastante planta dentro da minha casa. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Dimensão do espaço. Tem gente que não tem essa pegada, enche um espaço de uma determinada planta e o espaço fica sobrecarregado. Então vão dar essa dica para essas pessoas. Tem que ter o equilíbrio mesmo. Então, assim, é sempre bom ter um suporte de um arquiteto, de um decorador, um paisagista, que ele tem esse olhar maior, né? Então, assim, a gente vai equilibrar as plantas com os outros objetos que tem na sala. Mas das dimensões das plantas, como fica isso em relação ao espaço? Assim, realmente é igual, né, qualquer objeto que você vai usar dentro de uma sala. Porque assim, você pode usar uma árvore grande, mas desde que ela não bata no teto, né? Que você tenha um vaso adequado para ela, um cachepô. Inclusive é bem interessante a gente falar sobre o cachepô, porque hoje a gente não planta dentro dos vasos, a gente faz uma montagem que fica fácil de uma manutenção, se você precisar levar ela para uma varanda, limpar, isso é bem importante. Agora vamos para aquele segredo, plantas bonitas e saudáveis durante todo o ano. Pode contar esse segredo para a gente. O principal é o controle da irrigação, nunca demais, nem esquecer de aguar. A adubação sistêmica, você tem que se planejar pelo menos uma vez por mês, ter uma adubação. E a limpeza das folhas, isso não pode esquecer também, porque às vezes dá uma poeira, a pessoa tira a poeira do móvel e esquece de tirar a poeira das folhas. Para encerrar, aquele bate-bola rapidinho, uma música boa. Tom Jobim. Prato preferido? Camarão. Você tem plantas em casa? Muitas, muitas lindas. Você conversa com as suas plantas e elas escutam? Escutam, eu converso. Dou bom dia, boa tarde, boa noite. Isso faz diferença? Muita diferença, nossa. Cláudia, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado pela sua participação. E uma coisa que a gente poderia encerrar falando para as pessoas, a questão da dengue. Dengue mata, mas como a gente pode evitar dentro da casa da gente e com plantas? As plantas aquáticas, né, que são os bambuzinhos, trocar sempre a água, frequentemente, uma vez por semana, e aquele cuidado com a água no pratinho dos vasos, porque às vezes a pessoa não tem muito tempo para cuidar, põe um pratinho plástico e deixa a água em volta. Então essa preocupação de colocar uma areiazinha ou então um prato bem justinho, essas duas dicas você já deixa a dengue bem longe de você. Muito obrigado. Eu que agradeço. A Conversa Aberta fica por aqui. Um forte abraço, até a próxima. E lembrando, eu estou no jornal Tribuna de Minas com a casa arrumada com muito mais dicas de decoração. Abraço. Conversa Aberta. Oferecimento Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários. 3228-7000. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.